5 minutos. Talvez dê para resumir da seguinte maneira. Uma curiosidade, quanto custou a produção desse filme? Exatamente. Qual é a expectativa de retorno e como é que foi financiado? Então, eu vou ser bem... Eu vou comparar para poder pegar um pouco da pergunta dele. Como é que funciona normalmente o cinema? Né? Nos Estados... Existem 2 lugares em que o cinema não é incentivado. 2 lugares no mundo, nos Estados Unidos e na Índia. São modelos totalmente diferentes, mas os 2 não são incentivados. Na Índia, o filme demora 6 horas, os caras param para tomar chá, é tudo musical. Mas, faz mais filme que americano, né? Bollywood, em número de filmes. Nos Estados Unidos, não. Tem um sistema de estúdio que a produção é controlada pela distribuição. As distribuidoras financiam a produção dos filmes, colocam os filmes nos cinemas, recebem o dinheiro, cobrem uma comissão. Tem um modelo aqui. No resto do mundo, o cinema é incentivado. Então, o fato da gente ter feito um filme que fez sucesso e ganhou dinheiro não vai fazer com que o Brasil possa fazer cinema sem incentivar. O nosso filme é um ponto fora da curva, né? Graças a Deus. Bom, porque a curva é ruim, economicamente. É verdade. E tem motivos básicos para isso, né? Os Estados Unidos têm uma economia, mesmo em crise, pujante, né? Tem um número de consumidores com poder aquisitivo para ir no cinema enorme. Tem um investimento histórico em salas de cinema, etc, etc. Tem uma cultura de cinema. Quando você bota na ponta do lápis o business cinema nos Estados Unidos, ele dá dinheiro. Na Índia também. No Brasil, o número de moviegoers é muito pequeno. Não é? Filme em língua portuguesa exporta menos que filme em língua inglesa, etc. Tem uma série de fatos econômicos por trás do mundo inteiro ser subsidiado. Então, existe uma questão de política pública. Vale a pena subsidiar o cinema? Ou se o país quer ter um cinema, qual é o valor do cinema? Né? E o cinema tem um valor enorme, exporta cultura, coloca... tem o cinema político que coloca coisas em questões, como a gente tenta fazer com Tropa de Elite e tal. E o Brasil, como todos os outros grandes países, escolheu subsidiar o cinema, e por isso o Braulio consegue trabalhar aqui, eu também, e aquele amigo nosso vai ser cineasta. Se não tivesse subsídio, não tinha cinema, não tinha esse debate. Né? O Tropa de Elite, a gente tinha feito o Tropa de Elite 1, e eu olhei para o tamanho daquela pirataria, que no primeiro momento sempre me deixou bastante irritado, eu não gosto de pirataria, mas a pirataria disseminou o filme de uma maneira incrível. Aí eu olhei para aquilo e falei, o mercado potencial do Tropa de Elite 2 é grande. Tropa de Elite 2 não é um filme normal. A forma normal de fazer cinema no Brasil é com incentivo fiscal, e você consegue levantar até 7 milhões de reais de incentivo fiscal. 4 milhões a produtora levanta de empresas e 3 milhões de uma distribuidora internacional, que pode incentivar filme. Quando você pega o dinheiro da distribuidora internacional, ela, para te dar, ela fica com o direito da distribuição do filme. E aí, esse modelo faz com que 90% a 95% da receita do filme fique com o exibidor e o distribuidor, e 5% com o produtor. Eu olhei, eu tenho um filme maravilhoso, eu não vou dar 90% a 95% da minha receita para esses caras. Vou fazer de outro jeito. Aí fiz um business plan. Eu contratei uma empresa que faz business plan para o Garantia, para o Ambev. Falei, vamos fazer um plano de negócio. Aí sentamos, ficamos 2 anos analisando o mercado, fizemos um plano de negócio e estruturamos o filme como se fosse um hedge fund, com uma cascata de dinheiro, que primeiro volta o dinheiro do investimento de risco, remunerado a uma certa taxa, depois paga uma taxa de... Montamos um business plan, fomos no mercado, captamos o dinheiro. O nosso break-even era... O projeto inteiro, filme mais lançamento, custou, sei lá, 17 milhões de reais. A gente teve 6 de incentivo. O resto foi de risco. Né? E o nosso break-even era 3 milhões de espectadores por aí, um pouco menos, e a gente fez 11. A gente ganhou dinheiro. Mas isso não é replicável para qualquer filme. Né? Então, respondendo... Você tentaria num próximo? No Tropa 3, se algum dia eu fizer o Tropa 3, eu não vou fazer com hedge fund nenhum. Porque eu vou botar o dinheiro eu todo, porque eu já vi que é bom. Vamos lá? Uma pergunta. Isso. Temos o teatro lotado, mas mais de 60 pessoas lá fora assistindo pelo telão e vídeo. Então trouxemos o Rodrigo, que vai fazer uma pergunta. Nosso representante do mundo externo, é isso? Eu estou representando os excluídos dessa sala. Né? Da periferia aqui, né? Enfim, eu gostei muito do que vocês acabaram de falar, porque realmente o filme não é um documentário,
Não dava para se debruçar sobre cada tema que surgia na narrativa de uma forma completamente isenta e expondo todas as faces da situação, né? E realmente eu gostaria de parabenizar primeiro pelo sucesso, né, dos 2 filmes e pela competência com que vocês souberam executar esses 2 filmes que com certeza entraram para a história da dramaturgia brasileira. A minha pergunta volta um pouco quanto à criação, né, desse filme, que uma das coisas que o primeiro realmente foi muito criticado na imprensa, não só brasileira, como até internacional, quanto à visão que ele trazia das ONGs, né, da atuação das ONGs no Brasil, que o filme foi acusado de tentar passar a ideia de que havia uma conivência entre as ONGs e o tráfico, esse tipo de afirmação. E, sob esse ponto de vista, o 2 veio mostrando um lado completamente oposto a essa ideia, né? Por isso, eu acho que a questão da primeira pergunta, quanto a uma possível redenção, né, do segundo ser uma espécie de redenção do primeiro, tem a ver com isso também, tem esse aspecto, né? Eu queria que vocês falassem sobre a opinião de vocês quanto à atuação das ONGs dentro desse contexto que nós temos atualmente no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro, e o que vocês quiseram passar nos filmes quanto a essa ideia, né? Não, é mais ou menos a mesma resposta. Não, o ONG não é o tema do filme, né? A gente precisava de uma ONG para contar a história, para trazer o Matias para o mesmo cenário onde ele trabalha, né, reprimindo o crime, dessa vez como um estudante que é tratado ali como se, né, como eles convivem pacificamente. Ele tem um acordo, né, tem uma autorização para aquela ONG funcionar. A gente era colocar o personagem numa situação dramaticamente interessante. A gente não estava preocupado, eu pelo menos, eu quando li o roteiro do Zé, eu não estava preocupado minimamente com a questão ONG, porque isso não é o tema do filme, né? Quando você vai escrever um filme e começa a querer detalhar todos os aspectos e ficar pensando, não, mas vão dizer isso daqui, vão dizer aquilo, vão dizer mas se a gente fizer o Nascimento assim, entregar o material para o Fraga, vão dizer que a gente está pedindo desculpas pelo primeiro filme. Quando você começa a pensar essas coisas, desiste. O seu negócio é fazer, não é trabalhar como artista, é fazer outra coisa, porque você não pode se limitar com esse tipo de autocensura. Então você tem que escolher os elementos que vão te ajudar a contar a história. ONG, nesse caso, era isso, entendeu? Eu em nenhum momento me preocupei, nunca jamais imaginei que as pessoas iam ficar indignadas com isso. Porque eu imagino que existam ONGs que funcionam bem e outras que não funcionam tão bem. Eu nunca estudei esse assunto. E eu realmente quando eu trabalhei no Tropa 1, estava minimamente preocupado com essa questão. Porque não era a questão do filme. Eu não estava nem tão preocupado com a questão das drogas, porque eu comecei também a receber muitos e-mails indignados dizendo a droga não é esse o problema, porque o que eu disse aqui culpar o consumo não resolve o problema. Sim, é verdade, eu acho isso também, mas o filme não era sobre isso. O filme não estava analisando o comércio internacional de drogas e o que a guerra contra as drogas realiza. Era um filme, o tema do filme era a polícia do Rio de Janeiro. Era essa história que a gente tinha que contar. Você começa a querer explicar muita coisa, você não conta direito nada. E o filme que quer agradar todo mundo está provado, não agrada ninguém. Então é isso. Eu acho que a gente nem falou no segundo filme, a gente nunca. ONG não entrou na nossa discussão em nenhum momento, assim, né?